Bom dia, divinos e amados do meu coração, como que estão? Espero que tenham passado um lindo dia ontem, que estejam tendo várias ideias diferentes, que estejam gostando das lições. Me contem aqui, vou adorar receber os comentários de vocês, quem tiver vontade, né? Muito importante a gente pensar que a gente tem o livre-arbítrio, e a gente pode escolher, né? Comentar e de repente passar essas informações para outras pessoas também, compartilhar o que estamos sentindo. Ou, mas se ainda não temos vontade disso, ou não gostamos, está tudo bem também. Então, que maravilhoso que é a gente ter esse livre-arbítrio, né? Tava falando muito isso ontem com uma pessoa lá da academia, que eu estava fazendo academia de tarde, né? E aí tinha uma senhora lá, então foi muito legal, pude dar alguns conselhos. Acabou atrapalhando um pouco o meu treino, acabei ficando 3 horas e meia na academia, e tava pretendendo ficar 1 hora e meia, imagina, 2 horas, mas eu senti assim depois, né, que eu tinha que ficar lá, ali era uma situação em que eu não estava só me cuidando, é importante também eu cuidar dos outros. Eu senti muito isso que Jesus me trouxe. Eu estava na hora ouvindo o áudio do audiobook do Lucas, né, do livro do Lucas, que eu contei para vocês, que eu estou ouvindo, e aí surgiu uma questão lá que ele estava tratando de algumas pessoas com problema parecido com o que ela estava me relatando, né? Então eu falei, não, realmente eu preciso falar algumas coisas e aí acho que foi bom porque ela estava precisando ouvir. Só tinha ficado, assim, um pouco preocupada com essa questão do tempo, porque eu acabei indo almoçar às 5 horas da tarde, imagine, né? E ontem, final de semana, tal, então assim, tudo bem, mas eu tava pretendendo almoçar mais cedo. Ainda bem que eu tinha comido uma banana, né, e com aveia e tomado um Yakult probiótico antes. Então ajudou também para eu aguentar, porque eu tive que chegar e fazer comida, né? Mas por que que eu tô contando para vocês isso? Eu acho que deve ter algum porquê aqui, porque eu já ia começar logo a lição. Eu não tinha certeza se eu tinha que falar sobre algum texto que eu vi lá no meu grupo de WhatsApp ou alguma outra situação, mas foi essa aqui que eu comecei. Então deve ser essa que o Espírito Santo está aqui já me guiando. E aí ontem eu fui ler o capítulo do livro Texto à noite e foi muito interessante porque Jesus me dava essa resposta. Ele me dava a resposta sobre o tempo e o espaço, que naquele momento que os trabalhadores dos milagres, né? No caso que eu estou fazendo aqui com vocês e também na minha vida, muitas pessoas que eu encontro, eu sinto que é uma mensagem que eu tenho que passar. É lógico que não é com todo mundo, mas eu acho que não foi por acaso ontem que isso aconteceu e ela estava precisando de algumas informações. E aí Jesus falava no livro texto que para não se preocupar com esse tempo e espaço, que para os trabalhadores de milagres, né, nesse momento esse tempo e espaço não significaria nada, que não era para eu me preocupar porque ele me guiaria, né? Deixa que ele cuida disso, né? E eu estava preocupada com isso, com a alimentação, e ele fala no final, muito lindo, que para que eu tenha a cura, eu tenho que curar. E termina assim a parte do capítulo que eu estava lendo dos princípios, acho que é os princípios dos trabalhadores dos milagres, né? E aí eu terminei entendendo tudo. Nossa, eu fiquei tão preocupada com o tempo, né? Tava lá 3 horas e meia e sem comer, no frio, porque ali tava o ar-condicionado gelado. Até ela falou que, nossa, tá muito gelado, porque aí a gente parou de fazer os exercícios para ficar conversando e aí ficou com frio, né? Acabei fazendo muito mais tempo de esteira do que era para eu fazer, mas depois fiquei pensando que foi bom, porque eu fiz bastante tempo de esteira e depois eu fiz os meus exercícios e voltei, almocei e curti o final de semana como deve ser curtido. Eu acabei não trabalhando, às vezes eu trabalho no final de semana. E aí, então, foi isso. Eu tive que começar a falar isso aqui
até antes da lição, para mostrar a importância desse livro, dos milagres. Cada dia é mais importante. E por mais que eu leia várias vezes o livro-texto, que eu faça várias vezes as lições, cada vez é uma forma diferente de olhar. E hoje não podia ser diferente com essa lição 5, né? E aí ele começa aqui, então vamos começar aqui, né? Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. E aí, gente, ontem vocês viram que ele falou dos pensamentos, né? Então vamos relembrar aqui que ontem na lição 4 ele fala: estes pensamentos não significam nada, são como as coisas que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, né? Então vocês fizeram, o que vocês sentiram? Como eu falei, se quiserem colocar aqui, conseguiram fazer aqui as 4 vezes por dia, como ele fala para ser aplicado, e sentiram alguma coisa diferente, tiveram dificuldades em entender esses pensamentos, né? Que vocês estão entendendo agora que não significam nada, sem ficar tão desesperado para entender tanto, porque o livro tem aqui 365 lições, né? Então, um passo de cada vez a gente vai trilhando aqui juntos esse caminho. E aí ele fala, hoje é outra coisa, né? Então eu vou colocar uma outra questãozinha aqui. Ele falou dos pensamentos que a gente tinha que observar ontem, né? Que não significam nada. E hoje ele fala, eu nunca estou transtornado pela razão que imagino, né? E aí, hoje eu estava fazendo os exercícios lá do meu livro, ó, começou o barulho aqui. Não sei se vai sair no áudio. Então, hoje já é semana, né? E aí começa obras aqui em volta. Eu vou fechar aqui, que assim, não parou. Qualquer coisa eu paro aqui para fechar. Mas então, acabou que me distraiu aqui no meu pensamento, né? Mas o que eu queria falar? Eu tava vendo esses exercícios no meu grupo que eu participo, e que a gente está estudando aquele livro da Criança Sombra e da Criança Sol, que eu comentei com vocês. E aí, gente, hoje era um exercício muito interessante, que falava pra gente identificar os vícios que nos fazem mal. Por que a gente pensa que obtém algum prazer com algum vício, que seja qualquer vício. Aí ela dá o exemplo de vários vícios, né? Pode ser fumar, pode ser um jogo, pode ser um alimento, pode ser doce, né? Pode ser muitas outras coisas. E o que ali me faz ter prazer? Por que eu me mantenho, né, fazendo isso e eu não consigo fazer outra coisa ou me ver de outra forma? O que eu tô ganhando com isso? Então, isso não deixa de ser, como ele vai falar aqui também, e ele falou ontem, os pensamentos que não significam nada, né? Isso também não deixa de ser. Oi, gente, desculpa, eu tive que paralisar aqui, pausar aqui, na verdade. E é impressionante, né? Às vezes acontece coisas que aí eu fechei a janela, aí começou barulho lá fora. As crianças gritando no corredor. Aí eu vi que a minha máquina estava andando, que eu coloquei um trilhozinho nela. Ó, começou de novo, impressionante. As pessoas gritando lá no corredor, crianças. Mas aí eu coloquei um trilhozinho nela, né? Só que quando ela vai centrifugar, ela fica balançando. Então acho que era até para eu ver isso mesmo, porque ela estava batendo no vidro, na porta de vidro, né? Agora eu coloquei um negócio lá para prender, mas acabou que me tira aqui do raciocínio, né? Que eu tava falando com vocês. Perdão, mas eu vou tentar voltar. Eu tava falando com vocês dos vícios, né? Tava falando do grupo que eu sigo aquele livro e fala dos vícios, né? Então, mandando a gente identificar esses vícios e tentar mudar isso, né? Como ele falou ontem, né? Os pensamentos não significam nada. E hoje ele vai falar, eu nunca estou transtornado pela razão que imagino, né? No exercício lá, estava falando para ressignificar, na verdade, aquele vício. Então, ele deu um exemplo ali do cigarro, né? Que a pessoa fuma e ela tá fazendo mal
para ela mesma, né? Tá fazendo mal dentro do corpo dela, química, tá? Só que ela não consegue ver isso, ela acha que ela ganha alguma coisa com isso. E aí, no livro, fala pra gente ter um pensamento, se imaginar por um tempo num lugar, numa natureza, num lugar com ar puro, você comendo comida saudável, você se alimentando de forma adequada, né? Você começa a mudar aquilo que te faz mal para uma coisa que te faz bem, né? Porque você, por algum motivo, está escolhendo isso, achando que isso. E o livro, ele é muito bom porque ele te faz ver coisas que você às vezes não consegue enxergar, né? E até parar com o livro. Parar com o vício. E aqui a gente também está fazendo um treinamento muito parecido, né? É lógico, com essa parte. Aqui no livro Um Curso em Milagres, o treinamento, assim, é muito forte. Nossa, não sei nem que palavras usar, porque a nossa mente realmente muda e para muito melhor, né? Mas esse livro também, que eu tô lendo, que eu falei para vocês, ele tá lá em primeiro lugar nas vendas, né? Da categoria dele, acho que é de pais. É um ensinamento, na verdade, também para os pais, porque os pais também, para eles lidarem melhor com filhos. É muito interessante o livro. Mas vamos continuar aqui, né? Então, vamos começar a lição 5. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Primeiro parágrafo. Essa ideia, como a precedente, pode ser a precedente, né? A de ontem, pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento que no teu pensamento esteja te causando dor. Vocês viram como é parecida com essa questão ali do vício? Porque o vício também causa dor na gente, a gente não quer fazer aquilo, mas a gente insiste em fazer. Então aqui ele fala que pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento. Aplica especificamente a qualquer coisa que acredites ser a causa do teu transtorno, usando para a descrição do sentimento quaisquer termos que te parecerem exatos. O transtorno pode parecer ser medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúmes ou inúmeras outras formas, das quais todas serão percebidas como diferentes. Isso não é verdadeiro, né? Vocês viram que ontem ele falou, esse pensamento não significa nada. Então aqui ele fala, isso não é verdadeiro. Todos esses sentimentos aí que estão te causando dor. Então aqui, contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada uma vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia. Vocês viram que ele também fala, né? Como ele fala, primeiramente das coisas. Essa cadeira não significa nada, o que a gente está vendo em volta. Esse banco não significa nada, formas, né? Então ele fala aqui, contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada uma vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia. Aplicar a mesma ideia a cada uma delas separadamente é o primeiro passo para reconheceres que, em última instância, todas são a mesma, né? Então a gente vai ter, até a gente chegar nessa última instância, entender que todas são as mesmas, né? Mas esse é o exercício, é o objetivo aqui. Segundo parágrafo. Ao usares a ideia de hoje para algo que percebes como a causa específica de qualquer forma de transtorno, usa tanto o nome da forma na qual vês o transtorno, quanto a causa que tu o atribuis. Por exemplo, não estou com raiva de tananã pela razão que imagino. Não estou com medo de tananã pela razão que imagino. Então aqui, gente, mais uma vez entrando aqui na minha situação que eu tô vivendo, que eu tô contando para vocês, no momento, o que aconteceu agora há pouco, que me atrapalhou novamente? O barulho. Quero gravar o áudio num momento de paz, né? Aí eu abro o vidro porque eu tô com calor e começa lá o barulho lá fora da obra. Aí eu fecho o vidro, a criança começa a gritar no corredor. Aí eu ia ligar o ar-condicionado para fechar a porta, só que aí a minha máquina estava fazendo barulho porque ela estava andando. E aí eu tenho que deixar a porta aqui aberta,
porque eu tenho que ouvir a máquina. Se ela começar a fazer muito mais barulho, eu tenho que ir lá. Agora eu coloquei uma travinha nela, né? Então, eu posso usar isso, mais uma vez, o barulho que tanto me incomoda, né? Não estou com raiva do barulho pela razão que imagino, né? Porque deve vir não, uma crença, o barulho que tá aqui na minha vibração, tá na minha frequência, eu atraio porque eu quero gravar com vocês aqui em paz, no sossego, e acontece essas coisas. Aí eu posso colocar, não estou com medo de a máquina começar a andar e quebrar. Vamos supor, não quero nem falar isso, mas posso estar pela razão que imagino, né? Então, na verdade, tem um outro motivo ali do meu medo, né? O porquê de tudo isso. E vocês vão fazendo de acordo com o pensamento de vocês, tá? Então, todavia, mais uma vez, então vou só falar uma outra coisa melhor, né? Então, não estou com medo de não conseguir gravar com vocês mais, porque o barulho tá me incomodando. Isso é o que veio agora na minha cabeça, tá, gente? Não estou com medo de não gravar. Por quê? Porque entrando na frequência certa, eu também posso substituir o medo, né? Posso falar uma outra coisa. Não estou preocupada, como ele vai falar aqui depois. Não estou preocupada de não conseguir gravar com vocês, porque eu vou fechar o vidro, ou eu vou fechar a porta, ou eu vou ligar o ar, ou eu vou desligar a máquina, e aí eu vou conseguir gravar com vocês. Então, não estou preocupada de não conseguir gravar com vocês pela razão que imagino, pode ser também. Então, terceiro parágrafo. Todavia, mais uma vez, isso não deve substituir os períodos de prática em que primeiro procuras na tua mente as fontes, entre aspas, e fontes com letra minúscula, F minúsculo, do transtorno no qual acreditas, e as formas do transtorno que pensas resultarem delas, né? Pela razão que imagino, que é o que resulta. Só que aqui, olha como que ele fala, né? Procuras primeiro na mente. Ontem ele falou isso, né? Este pensamento não significa nada. Você foi observar o pensamento que não significava nada. Então hoje você, na prática, procura primeiro na sua mente essas fontes, entre aspas, do transtorno. Quarto parágrafo. Nestes exercícios, mais do que nos precedentes, podes achar difícil ser indiscriminado e evitar dar a alguns sujeitos maior peso do que a outros, né? Porque você pode ter muitas raivas aí, pode ter muitos tipos de raiva, né? De várias formas diferentes, muitos tipos de medo. Então, a partir desse momento aqui, né, pode ser um pouco difícil, mais do que nos outros, você evitar dar a alguns sujeitos maior peso do que outros, achar que alguma coisa é maior que a outra, né, tem mais peso, mas não. O interessante aqui, o objetivo aqui é entender que não significam nada, então você não pode, o ideal é que é o mesmo peso para todos. Então, talvez ajude se precederes os exercícios com a declaração: não há pequenos transtornos, todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente, né? Então, aí você coloca todos ali no mesmo patamar. Então, se você quiser, você começa com essa frase primeiramente e depois você consegue colocar todos esses sentimentos na mesma proporção, né? No mesmo peso. Quinto parágrafo. Em seguida, examina a tua mente procurando o que quer que esteja te afligindo, independente de achares que isso está te afligindo muito pouco, né? O que aí fica difícil, porque é isso que ele quer dizer, né, gente? Porque às vezes a gente tá com uma situação lá que parece que ela é insuportável, que ela dói, que aquele peso, né? Colocando ali no topo, essa situação aqui é a mais difícil. E aí aqui ele fala, independente de achares que isto tá te afligindo muito ou pouco, examine a tua mente procurando o que quer que esteja te afligindo, né? E colocando tudo ali no mesmo patamar. Sexto parágrafo. Também pode estar menos disposto a aplicar a ideia de hoje a algumas das coisas que percebes como fontes de transtorno mais do que a outras.
Se isso ocorre, pensa primeiro no seguinte, né? Então é aquilo, se você colocou lá que acha que aquela coisa está em primeiro lugar, fica difícil de você não querer colocar aquela coisa em primeiro lugar, porque você acha que aquilo pesa mais. Então ele fala aqui, se isso ocorre, pensa primeiro no seguinte: eu não posso guardar esta forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos destes exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. 7º parágrafo. Então, investiga a tua mente por mais de 1 minuto e tenta identificar algumas formas diferentes de transtorno que estão te perturbando, independente da relativa importância que possas lhes dar. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada uma delas, usando tanto o nome da fonte do transtorno como a percebes, quanto do sentimento como o experimentas. Outros exemplos são: eu não estou preocupado com tananã pela razão que imagino. Eu não estou deprimido com tananã pela razão que imagino, né? Como eu falei para vocês, dei o exemplo da máquina, né? Eu não estou preocupada com o barulho da máquina pela razão que imagino, né? Porque aí, vamos supor, eu vou dar só um exemplo. Vamos supor que eu estou preocupada com o barulho da máquina, né? Que pode acontecer alguma coisa com a máquina, né? Mas pode ser tantas outras razões que aí, por exemplo, eu coloquei lá o pezinho, né? Eu tô preocupada porque, poxa, eu vou ter que chamar de novo alguém para tirar o pezinho, ou eu vou ter que chamar o técnico para colocar. Então, assim, são tantas as razões, né? Além do que, não significa nada, que é, em última instância, não significa nada, eu não tenho que estar preocupada, mas isso a gente vai chegar mais para frente, né? Por enquanto, a gente está preocupada e a gente tem que entender que a gente não está preocupada pela razão que a gente imagina, porque aí a gente dá significado às coisas e o objetivo é tirar todo o significado das coisas. Então, eu não estou deprimido com tal pessoa, por exemplo, que fez algo para mim, né? Pela razão que eu imagino, tem tantas crenças que a gente carrega, depois a gente vai chegar mais nos estudos aqui e se aprofundar muito nisso, mas o importante agora é começar a tirar todo esse peso que a gente carrega da nossa mente, entender que não significa nada, ficar em paz, assim como o exercício do livro que eu falei para vocês do vício, que o objetivo é a gente entrar na paz, a gente se sentir bem, a gente fazer o exercício lá, né, do vício, ressignificando tudo aquilo. Olha só que interessante essa palavra, né? Ressignificando. Ele tá falando tudo isso aqui, que essas coisas de transtorno da nossa mente, né? Que não, aqui ele tá falando do transtorno, essas coisas que tiram a gente da paz, mas ele já falou das outras formas aqui que não significam nada, né? E eu falando agora para vocês do livro que fala sobre a gente ressignificar mesmo, ver aquelas coisas que a gente acha que tá ganhando alguma coisa e entender por quê e ressignificar querendo a paz, né? Porque por exemplo, o exemplo que eu dei do cigarro é uma coisa que muitas pessoas querem parar, mas não conseguem, um vício que querem parar. Assim como ele explica no livro também, às vezes o regime, né? Por que a pessoa começa e depois para? Então, ter realmente essa força, ressignificar e já se imaginar ali, no caso desse exercício do livro, tá, gente? Não é do 100 que eu tô falando aqui, é um outro exercício. O que eu tô só comparando é porque os dois falam de significados, né? E os dois estão querendo que a nossa mente estejam na paz, tá? Então, os dois têm, na verdade, um objetivo específico também de trazer-nos a paz, tá? E aí ele fala aqui, 3 ou 4 vezes durante o dia é o suficiente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa lição de hoje. Depois me contem se quiserem aqui, tá? O que sentiram, se foi difícil, se 4 vezes é muito por dia, ou se vocês estão fazendo tranquilamente, tá? E aí, se vocês gostaram do vídeo, curtam. Se sentirem que tem alguém aí que tá precisando ressignificar alguma coisa, dar um significado diferente, né?
tirar os transtornos da mente, que eu acredito que tenham muitas pessoas, né, querendo isso. Aí compartilhem o áudio com elas, quem sabe elas ficam com vontade de fazer as lições. E se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, tá bom? Gente, deixa eu pera só um pouquinho. É que eu ouvi um barulho lá na máquina agora, eu tava querendo continuar e fiquei preocupada. Aí acabou que me cortou aqui o meu raciocínio novamente. Hoje tá sendo difícil, né? Mas eu acho que foi muito produtivo. A gente já tá aqui com quase 26 minutos, né, gravando isso. E o que eu queria, assim, falar para vocês, que de repente, que vocês podem fazer para lembrar, né, é colocar o alarme para despertar durante 4 vezes por dia, porque com todos esses as nossas tarefas, nossas atividades, pode acontecer da gente esquecer. Então é legal, né? Alguma coisa que nos lembre, pode colocar logo pela manhã, depois na hora do almoço, à tarde e à noite, para te lembrar mesmo. O relógio vai despertar e assim vai ficar mais fácil, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês e a gente se fala amanhã. Tchau, tchau, beijos!